pessoal, me chamo Boa Luan tarde. Ribeiro, sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia no portal Articult. Para mim é uma honra estar falando com vocês, exaltando o cinema nacional, falando sobre o filme O Mensageiro, que particularmente me tocou bastante. É um filme que eu não vejo a hora da galera poder conferir no próximo dia 15 de agosto. Então, serei bem breves nas minhas perguntas, tá bom? Minha primeira pergunta Tá vai para bom. você, Lúcia. O que a motivou a escolher a história de um mensageiro e ambientá-la durante o período da ditadura militar no Brasil? E como você se preparou para retratar esse período histórico com tanta autenticidade? Na verdade, quer dizer, esse é um filme de ficção, mas é baseado em alguns fatos reais, né? Quer dizer, eu fui presa, eu fui torturada durante a ditadura e, efetivamente, quer dizer, todos esses filmes que eu faço em relação ao passado partem do momento presente. E esse filme partiu do momento de polarização que a gente está vivendo, do governo Bolsonaro, de um presidente que glorificava a ditadura, glorificava a tortura. Eu achei importante, quer dizer, nesse momento eu me lembrei desse fato que tinha acontecido comigo, que um soldado no DOI-CODE aceitou, mais que aceitou, levou uma mensagem para minha família dizendo que eu estava viva, e eu achei que isso era importante ser contado junto com todas as camadas que o filme tem, que não é só essa, né? Perfeito. Minha próxima pergunta vai para você, Xi. O seu personagem, Armando, passa por uma transformação significativa ao longo do filme. Como você se preparou para retratar essa evolução e quais aspectos do personagem você mais se identificou? Preparação foi muito. A gente teve uma preparadora, Amanda, né, que foi muito fundamental. A gente estava vivendo a pandemia, né? Então a gente fez todos os ensaios, preparação pelo Zoom, o que já foi muito desafiador, né? Ao mesmo tempo que a gente foi encontrando ferramentas individuais, também coletivas, para conseguir ir fazendo esse trabalho de pesquisa. Passou muito por, claro, já ter assistido, mas entrar na filmografia ainda mais da Lúcia, entrar no universo, ver outros filmes de referência, leituras, né? Condenados da Terra, que foi um livro super importante também, encontrando depoimentos que também falavam sobre esses soldados, né? Alguns soldados, mas muito nesse lugar de anonimato ou de poucas histórias realmente. Então, o trabalho de preparação de elenco e de pesquisa e de trabalho de roteiro mesmo, né? De construção, cena por cena, construção da linha, né? Que vai costurando as contradições. Isso foi muito fundamental. Eu acho que também, como a gente estava vivendo pandemia, a gente não conseguiu ter ensaios corporais presencialmente, assim. Então, o meu trabalho individual foi muito tentando me aproximar desse universo militar. Então, exercício físico, né? Muita pesquisa, entrevista com pessoas assim que pudessem, porque nem servir o exército eu servi, né? Eu fugi, eu dei o meu jeito. Então, assim, é uma coisa muito distante. Eu acho que esse trabalho de atuação que é legal, que a gente vai conseguindo encontrar. E, claro, a caracterização, todo o trabalho de direção de arte foi fundamental também para conseguir compor junto. E para mim, você perguntou da proximidade, realmente é um personagem que desde o início foi muito desafiador, porque ele tem muito pouco a ver comigo em questões de vivências, em questões de, né, da época, questões de posicionamentos. Mas acho que quando a gente começou a ir pelo lado de encontrar essa humanidade, essa empatia que ele vai construir, uma forma tirando, né, as camadas, a carcaça dele, que é muito, acho, representada pelo uniforme, assim, por esse corpo reprimido, eu sentia uma proximidade, e eu lembro que eu tive um diário, né, que eu escrevi com ele, assim, para ele também, que era um pouco quase um lugar de, tipo, cara, eu não consigo imaginar como é viver um corpo que não preza pela liberdade de expressão, pela sua liberdade, não liberdade de expressão, né, mas assim, liberdade de expressão corporal, liberdade de desejo, liberdade, né, então eu tentei entender também e me aproximar do personagem a partir disso, assim, de tentar humanizar essa figura, e eu acho que nesse lugar da família também, que isso pega muito, né? Esse conforto, esse carinho que ele vai começando a ter, se permitir ter, eu acho que é um ponto que emociona e nos conecta, assim, com ele. Tá, é sobre a Vera da Valentina, que foi uma personagem que foi presa durante a ditadura militar. Em relação à interpretação dessa personagem, quais foram os maiores desafios
emocionais e psicológicos que ela encontrou. Conseguiu? Uhum. Ah, sim, agora a gente conseguiu. Uma personagem muito desafiadora, já partindo do princípio de que ela vive uma realidade absurdamente diferente da minha, assim, dizendo do lugar até onde ela se encontra no filme, aquela prisão ali, né? Eu nunca cheguei nem perto de sentir essa sensação. A gente não teve uma preparação física, corporal, porque a gente não pôde se encontrar, então foi tudo muito em cima da palavra, do texto, das referências. Eu escutei muitos relatos, eu acho que tem todo um universo aí por trás, né, da interpretação, que é a direção, que é a fotografia, o figurino, o cenário. Aquela prisão foi construída dentro de uma escola em Niterói. Né? A gente não filmou numa prisão, então a maneira, a veracidade que aquilo ali foi feito e tudo mais, eu acho que trouxe também esse clima. A gente trabalhou muito essa ideia da solidão da cela, né? A solidão que é aquele ambiente ali, o medo, você não sabe se você vai viver, se você vai morrer, se os seus estão vivos, né? As pessoas não sabem onde você está. Então foi muito construído em conjunto. E eu acho que chegando lá também, diante do cenário, da direção de arte, do figurino, e com a Lúcia, né, comandando, claro, como alguém que viveu essa solidão da cela e tudo, a gente conseguiu criar, acho que, partituras muito legais e preenchidas, assim, para que as cenas ficassem, de fato, eletrizantes, apesar do silêncio, apesar do tempo dilatado, né? Muito bom. Minha próxima pergunta é para você, Floriano. O filme aborda temas como perdão, política e diálogo entre diferentes classes sociais e gerações. Como você espera que o filme O Mensageiro possa contribuir para discussões atuais sobre essas temáticas aqui no Brasil? Eu acho que ele, por ser um filme, apesar de ter se passado há quase 50 anos atrás, é um filme bastante atual, pela questão política que o nosso país vive, né? Basta ver o governo anterior, e que endeusava a, a tortura e pregava a volta do regime militar, e com tantos seguidores, né? Mais de quase 60 milhões de pessoas votaram nele, muitos já com idade, que tiveram a vivência daquele tempo sombrio, e mesmo assim deseja até hoje a volta dos militares no poder. Está sendo a gente está vivenciando uma coisa muito boa no filme, que a gente já apresentou o filme para alunos, adolescentes, e que estão distantes, e muitos talvez nem tenham conhecimento desse passado nosso. E, apesar disso, eu acho que instiga eles a procurarem se informar sobre aqueles tempos. E é um filme que ele não é político no sentido de ser panfletário. Tem personagens de carne e osso que, que têm as suas emoções, as suas vidas. Então, não é uma ode à liberdade apenas. São personagens que vivem, de fato, os pais, a perda de uma filha, o desconhecimento de onde ela esteja, essa filha, essa presa política que passa os horrores da ditadura no corpo, no próprio corpo, esse soldado que demonstra uma empatia absurda, apesar dele viver num ambiente repressor, né? Então, são personagens muito bem construídos nesse roteiro, e que coube a gente colocar, dar vida a eles. Então, nesse sentido, foi até, não vou dizer que tenha sido fácil, mas a gente teve muitas. Apareceram luzes, apareceram. Enfim, acho que facilitou o nosso trabalho. A gente estava bem. Posicionou num lugar, como eu digo, um lugar
firme e que a gente não ficou solto lá, sabe? Então, Uhum. deu bastante prazer fazer cada um o seu personagem. É isso. Muito obrigado. E para finalizarmos, você podem mandar um recado para o pessoal do Articute Cinema Companhia assistirem ao filme Mensageiro nos cinemas. Então, fiquem à vontade. Bom, pessoal, eu sou Lúcia Murat, diretora de O Mensageiro, e eu espero que todos vocês assistam O Mensageiro a partir do dia 15 de agosto em todos os cinemas nas capitais brasileiras. E Não depois no interior. percam, gente, não percam. Vamos para o cinema, vamos exercitar ir ao cinema. É um filme emocionante, muito envolvente. Procurem a gente depois nas redes sociais para a gente poder trocar também sobre o filme, que é sempre legal, né? Sim, assistam. Muito obrigado. Tchau, tchau.